Livro Caminho a Cristo, edição comentada por Alejandro Bullion. Capítulo 4. Abra o coração a Deus. Afundada em um mar de culpa, Alessandra sofre por seus erros passados. Ela não é religiosa, não conhece a Bíblia, nem alimenta inquietações espirituais. No entanto, a culpa a sufoca e paralisa. Algo dentro dela a condena a uma vida de sofrimento. De certa forma, ela sente que merece as adversidades que enfrenta. O psicanalista tentou ajudá-la a justificar seus erros, mas, por mais que ela os racionalize, algo mais forte do que o poder de sua mente diz que ela é culpada. Alessandra desconhece que os seres humanos nascem com um complexo de culpa. Os psicólogos o chamariam de culpa existencial. Não importa o nome que se dê. Homens e mulheres nascem separados de Deus e longe do Criador não há felicidade. A jovem, doce de olhar penetrante e sorriso melancólico, levou anos para descobrir a origem de sua angústia. Numa noite, porém, cansada de intoxicar-se com remédios para dormir, deparou-se repentinamente com a Bíblia. Começou a lê-la e encontrou o seguinte verso: Quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Provérbios capítulo 28, verso 13. O segredo de uma vida próspera envolve duas atitudes: confessar os pecados e afastar-se deles. No entanto, ela havia aprendido a justificar seus pecados. Não aceitava a ideia de que alguém lhe dissesse o que é verdadeiro ou falso, mas, no fundo de sua alma, sabia que a causa de sua angústia era a vida tortuosa que havia levado até aquele momento. Ela precisa confessar seus pecados, mas não consegue. Seu coração rebelde luta para aceitar essa ideia. O que fazer nessa situação? Para onde ir? Leia este capítulo e entenderá. Quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Provérbios capítulo 28, verso 13. As condições para obter a misericórdia de Deus são simples, justas e razoáveis. O Senhor não requer que façamos algo difícil para que tenhamos o perdão dos nossos pecados. Não precisamos fazer longas e cansativas peregrinações, nem pagar dolorosas penitências com o objetivo de encomendar nossa alma ao Deus do céu, ou para expiar nossa transgressão. Mas aquele que confessar e deixar o seu pecado alcançará misericórdia. Diz o apóstolo: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Tiago, capítulo 5, verso 16. Confesse seus pecados a Deus, o único que pode perdoá-los, e as faltas uns aos outros. Se você ofendeu um amigo ou vizinho, deve reconhecer seu erro, e ele tem o dever de perdoá-lo. Você deverá, então, buscar o perdão de Deus, pois a pessoa ofendida é propriedade divina e, ao magoá-la, você pecou contra seu Criador e Redentor. O caso é elevado ao único e verdadeiro mediador, nosso grande sumo sacerdote, que foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado, e que pode se compadecer das nossas fraquezas. Ele tem condições de nos purificar de toda a mancha de iniquidade. Hebreus capítulo 4, verso 15. Os que não se humilharem diante de Deus, reconhecendo sua culpa, ainda não cumpriram a primeira condição para que sejam aceitos. Se ainda não experimentamos o arrependimento completo e definitivo e não confessamos os nossos pecados com verdadeira humildade e espírito quebrantado, aborrecendo nossa iniquidade, não estamos buscando o perdão de nossos pecados com sinceridade e, procedendo assim, jamais encontraremos a paz de Deus.
A única razão para não termos nossos pecados perdoados é não estarmos dispostos a humilhar o coração e a aceitar as condições da palavra da verdade. As instruções a respeito dessa questão são bem claras. A confissão do pecado público ou oculto deve ser feita de maneira franca e sincera. O pecador não deve ser forçado a confessar. Também não deve ser feita de maneira displicente e descuidada. Nem exija daqueles que não reconhecem o terrível caráter do pecado. A confissão que derrama o coração chega até o Deus da infinita misericórdia. Diz o salmista: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Salmo capítulo 34, verso 18. A confissão verdadeira sempre tem um caráter específico e reconhece cada pecado em particular. Esses pecados podem ser do tipo que devem ser levados unicamente a Deus. Podem ser erros que precisam ser confessados àqueles que sofreram a ofensa, ou podem ser de caráter público, devendo então ser confessados publicamente. Mas toda confissão deve ser objetiva e direta, reconhecendo os pecados dos quais somos culpados. Nos dias de Samuel, os israelitas se afastaram de Deus. Eles sofreram as consequências do pecado, pois perderam a fé em Deus, a capacidade de discernir seu poder e a sabedoria para governar a nação, e a confiança em sua habilidade de defender e vindicar sua causa. Eles voltaram as costas para o grande Rei do universo, e quiseram ser governados como as demais nações. Antes de encontrar a paz, fizeram a seguinte confissão: a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. 1 Samuel capítulo 12, verso 19. O pecado do qual haviam sido convencidos teve que ser confessado. A ingratidão lhes oprimia o coração e os separava de Deus. A confissão não é aceitável a Deus sem sincero arrependimento e reforma. É preciso que haja mudanças decisivas na vida. Tudo o que for ofensivo a Deus deve ser afastado. Isso será o resultado de uma genuína tristeza pelo pecado. A obra que devemos realizar está claramente diante de nós. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus pecados. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Isaías capítulo 1, versos 16 e 17. Se o pecador restituir o penhor, devolver o que roubou, andar nos estatutos da vida e não fizer maldade, certamente viverá, não morrerá. Ezequiel, capítulo 33, verso 15. Sobre a obra do arrependimento, Paulo escreveu: vejam só quanto bem lhe fez essa tristeza enviada pelo Senhor. Vocês não encolheram mais os ombros, mas tornaram-se fervorosos e sinceros, e muitos ansiosos para se libertarem do pecado acerca do qual eu lhes tinha escrito. Ficaram preocupados e com medo com o que sucederia. Vocês fizeram tudo o que podiam para corrigir a situação. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, verso 11. Quando o pecado amortece as percepções morais, o transgressor não discerne os defeitos de seu caráter nem percebe a gravidade do mal cometido. A menos que aceite o poder persuasivo do Espírito Santo, ele permanece parcialmente cego em relação ao seu pecado. Suas confissões não são sinceras nem verdadeiras. A cada culpa reconhecida, acrescenta um pedido de desculpas pelo que fez, declarando que, não fosse pelas circunstâncias, não teria praticado esse ou aquele ato pelo qual está sendo reprovado. Depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido, ficaram envergonhados e aterrorizados. Seu primeiro pensamento foi sobre como desculpar seu pecado para poder escapar da temida sentença de morte. Quando o Senhor perguntou sobre o pecado, Adão colocou a culpa parcialmente em Deus
e parcialmente em sua companheira. A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. A mulher colocou a culpa na serpente, dizendo: a serpente me enganou e eu comi. Gênesis capítulo 3, versos 12 e 13. Por que o Senhor fez a serpente? Por que permitiu que ela entrasse no jardim do Éden? Eram perguntas que apresentavam desculpas para o seu pecado, colocando em Deus a responsabilidade pela queda deles. O espírito de justificação própria surgiu com o pai da mentira e tem sido exibido por todos os filhos e filhas de Adão. Confissões dessa espécie não são inspiradas pelo Espírito Divino e não serão aceitas por Deus. O verdadeiro arrependimento leva as pessoas a assumir sua culpa e reconhecê-la sem justificativas nem hipocrisia. Como o pobre publicano que sequer erguia o olhar para o céu, eles clamarão: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Lucas capítulo 18, verso 13. Os que reconhecerem sua culpa serão justificados, pois Jesus apresenta seu sangue em favor da pessoa arrependida. Nos exemplos de arrependimento genuíno encontrados na palavra de Deus, revelam um espírito de confissão no qual não há desculpa para o pecado, nem tentativas de justificação própria. Paulo não ficou na defensiva. Ele pintava seu pecado com as cores mais escuras, sem tentar minimizar sua culpa. Ele disse: encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenavam à morte, eu dava meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Atos capítulo 26, versos 10 e 11. Ele não hesitou em declarar: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. O coração quebrantado e humilde, subjugado pelo arrependimento genuíno, demonstra apreciação pelo amor de Deus e pelo preço pago no Calvário. E, como um filho confessa suas faltas a um pai amoroso, assim o pecador verdadeiramente arrependido traz seus pecados diante de Deus. Como está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Apesar de tudo, Deus ama você. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Inclusive, o pecado contra o Espírito Santo só é imperdoável por causa do ser humano, não por causa de Deus. O que o Senhor mais deseja é que suas criaturas retornem aos seus braços de amor, de onde nunca deveriam ter saído. No entanto, Deus não pode perdoar aquele que não deseja ser perdoado. O ser humano precisa suplicar por perdão, mas seu orgulhoso coração se endureceu ao ponto de não querer receber esse dom divino. Nesse capítulo, você leu que a única razão para não termos nossos pecados perdoados é não estarmos dispostos a humilhar o coração e a aceitar as condições da palavra da verdade. Há 2 passos para obter o perdão de nossos pecados. O primeiro é humilhar o coração. O coração humano é orgulhoso por natureza. Ele se desvia, percorre caminhos tortuosos, cai na imoralidade, torna-se um ninho de vermes, mas não se rende, não se entrega nem aceita sua verdadeira condição. Da cabeça aos pés, tudo nele é podridão, mas ele acredita ser moralmente correto apenas porque ninguém o viu rastejando nas cavernas escuras de sua degradação. Quando o pecado amortece as percepções morais, o transgressor não discerne os defeitos de seu caráter, nem percebe a gravidade do mal cometido. A menos que aceite o poder persuasivo do Espírito Santo, ele permanece parcialmente cego em relação ao seu pecado.
Pobre e desesperado ser humano, você vive atormentado pelo peso implacável da culpa. Seus pecados o consomem na fogueira da sua própria consciência, mas você não os aceita. Suas confissões não são sinceras nem verdadeiras. A cada culpa reconhecida, acrescenta um pedido de desculpas pelo que fez, declarando que, não fosse pelas circunstâncias, não teria praticado esse ou aquele ato pelo qual está sendo reprovado. Esse tipo de confissão não é válido. O espírito de justificação própria surgiu com o pai da mentira e tem sido exibido por todos os filhos e filhas de Adão. Confissões dessa espécie não são inspiradas pelo Espírito Santo e não serão aceitas por Deus. O verdadeiro arrependimento leva as pessoas a assumir sua culpa e reconhecê-la sem justificativas nem hipocrisia. Mas o orgulhoso coração humano é um potro selvagem que salta enlouquecido e não aceita as rédeas do amor de Deus. No entanto, Deus o ama. Ele diz: não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ezequiel capítulo 33, verso 11. O Senhor insiste, persiste, não cessa de chamar e esperar, até que chega o dia em que o ser humano não tem mais para onde correr e, cansado, exausto, extenuado e ofegante, cai no chão para finalmente compreender que tudo o que precisa é se render humildemente ao amor divino. Naquele instante, a confissão que derrama o coração chega até o Deus da infinita misericórdia e confessa seu pecado sem medo ou vergonha. A confissão verdadeira sempre tem um caráter específico e reconhece cada pecado em particular. Para que continuar escondendo pecados que consomem a alma como células cancerígenas? Por que dissimular, argumentar ou buscar justificativas para a insensatez do coração? Só resta chorar, reconhecer, aceitar e se afastar do mal como se fosse uma doença contagiosa. Hoje pode ser um dia diferente em sua existência. As nuvens escuras que obscurecem sua vida podem desaparecer. O sol de um novo dia pode nascer. Basta se render a Jesus, confessar seus pecados e encontrar a paz que tanto procura. Minha decisão, depois de ler e refletir sobre este capítulo, aceito que minha única saída é reconhecer que me afastei de Deus e confessar meus pecados a Ele para ser perdoado.